Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Agradecendo hoje a presença da Dona Val, né? Nossa, que dá tanto... Obrigada, Dona Val. Bom, hoje nós, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, eu vou falar sobre o capítulo 146, que tem como título O Trato com o Invisível. O assunto de hoje dá continuidade ao que a Rosane falou semana passada, que ela falou sobre doutrinações. Então, Emmanuel nos oferece hoje uma reflexão profunda sobre a prática do bem e o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, a mediunidade, né? Mas o que é efetivamente mediunidade? Mediunidade é a capacidade de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E Kardec nos alerta que a mediunidade não é brincadeira, não é curiosidade, não é passatempo. A mediunidade é santa e tem que ser exercida santamente. Ela é uma escola bendita para aqueles que laboram nas reuniões mediúnicas, né? E há várias possibilidades de trabalho mediúnico. A psicografia, a psicometria e tantas outras, né? Mas a gente precisa aprender a tratar com o invisível. Pois os espíritos, apesar de estarem do lado de lá, né, eles não são espíritos de plena sabedoria, né? Cada um está num grau de evolução. E a mediunidade também não é um privilégio. Eu tenho, você não tem. Não. A mediunidade, todos a temos. Todos. Só que em graus diferentes também. Inclusive, ela existe em outras doutrinas, em outras experiências religiosas, a gente sabe que ela está ali. E Emmanuel, ele começa o capítulo com um versículo que está em Marcos, capítulo 3, versículo 23, que fala assim: E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Então, Jesus, ele proferiu essas palavras em respostas aos escribas e fariseus que o acusavam de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Belzebu era o chefe dos demônios, né? Jesus expõe que seria irracional e autodestrutivo para o mal combater a si mesmo, né? Se Satanás expulsasse Satanás, seu reino estaria em colapso e chegaria ao fim. Então, eles acusaram Jesus de ter essa ascendência sobre os demônios, a tal ponto da sua simples aproximação o afastar. Então, Jesus, ele recorre ao argumento mais lógico, mais simples, mais irrefutável, dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? Ou seja, se há ali uma partilha de interesses, se há ali projetos incomuns, como podem essas duas forças serem antagônicas, né? Se eu estou aqui afastando esses espíritos, né, o que nos mostra aí uma comunhão de ideias entre nós? Como posso fazer parte desse conjunto de espíritos, desse conjunto de seres, se o resultado dos meus trabalhos é a cura, é a libertação,
né? É o amor. A fonte só pode ser divina e não tenebrosa. Jesus, ele não se recorria à vulgarabilidade, à superficialidade. Ele utilizava a sutileza, né, a pureza, na mais encantadora simplicidade que era a verdade por si mesmo. Gente, não existe espíritos totalmente voltados para o mal, não. Aqueles que caíram não estão eternamente condenados a essa situação, né? Satanás representa a parcela de mal que há em nós. Os espíritos, aqueles que ainda laboram, né, no mal, buscando a vingança, buscando outros espíritos apegados ao mal. Então, Satanás está aqui, está em nós, que somos ainda tão imperfeitos, não é? Ele começa o capítulo dizendo assim: essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, na tarefa do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Então, Emmanuel traz aqui essa lição dos companheiros da atualidade, né, que trabalham no auxílio aos espíritos em sofrimento e desequilíbrio, os médiuns, né? Jesus, quando ele esteve entre nós, ele se dedicou a esses desencarnados e em desequilíbrio. Gente, e tem muitas. Eu separei um dos casos que ele trabalhou com a mediunidade. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 15, versículo 21, que diz sobre a cura da filha da mulher cananeia, né? Então, Jesus estava na região de Tiro, de Sidon, né, que é o território pagão. Aí uma mulher grega implora para que ele cure a sua filha, que está terrivelmente endemoniada. A princípio, Jesus parece ignorá-la, por ela ser cananeia. A mãe não fazia parte, né, do povo de Israel, o que a princípio a excluía, né, do ministério direto a Jesus ali. Mas a mulher insiste, dizendo que acredita demais, que tem muita fé, que só ele seria capaz de expulsar o demônio que estaria com a filha. Jesus elogia a sua fé gigante e demonstra que a compaixão de Deus não tem fronteiras geográficas e religiosas, não é? E o demônio foi expulso à distância da filha dela. Apenas pelas palavras de Jesus, mostrando a autoridade espiritual absoluta que ele tinha, né? Então, essa é uma das passagens que eu tirei para demonstrar o exemplo. Aí, com o passar dos séculos, o cristianismo ele foi sendo moldado com incompreensões, com interesses humanos, e foi fechando essa porta de interação com o mundo espiritual. Aí vem o espiritismo resgatar aquilo que existia nos primeiros tempos do cristianismo, né? Nos primeiros, o espiritismo vem ampliar, vem explicar o que são esses processos, esses mecanismos, essas leis que estão
atrás dessas comunicações e dessas interações. Então, Jesus inicia esse processo lá atrás, mas ele sabia que só muito mais tarde nós estaríamos de posse, né, ampliando esse processo mediúnico. Mais um pedacinho de Emmanuel. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. Então, aqui ele nos traz aquilo que é fundamental na seara, a paciência, né? Saber esperar, perseverar no processo de formação e desenvolvimento das suas faculdades. Vai enfrentar dificuldades, especialmente no conhecimento de nós mesmos, né? Por ser um instrumento melhor. Vai enfrentar perseguições de espíritos que ainda trabalham contra a luz? Com certeza, né? Vai enfrentar tentações, ironias, sarcasmo, né? Por aqueles que não acreditam no espiritismo, na mediunidade, nas comunicações. Os primeiros médiuns, eles eram perseguidos, muito. Acusados de feiticeiros, de bruxos, de loucos. Então, o trato com o invisível, não esperemos êxito imediato, né? Pois nós vamos estar lidando com espíritos que trazem ainda a rebeldia, o orgulho, os vícios, né, de várias encarnações, de séculos e séculos. Então é preciso paciência, é preciso compreensão. Porque, gente, a força do amor, ela vai cavando devagarinho, por onde a luz do Cristo um dia há de entrar. Mais um pedacinho de Emmanuel. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo da sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Então, Emmanuel nos diz que o tempo só respeita aquilo que ele ajudou a construir. Então, é importante, da parte do médium, a paciência. Porque, como diz Paulo, a caridade, ela é paciente, ela é benigna, tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Olha, gente, nós vemos, não são poucas as tragédias humanas que a gente vê, né? Por aí. Nós vemos aquelas que são lançadas na mídia, né? Na justiça humana. Mas e quantas outras tragédias humanas nos são ocultas? Que são ocultas aos nossos olhos, aos olhos daqueles espíritos que nos dirigem. Então, na reunião mediúnica, cada circunstância, cada história, cada vida, né, que a gente vai conhecendo, que vão nos emocionando, vão nos impactando, é preciso contar com a colaboração do tempo para amparar essas vidas. Os apóstolos mesmos, em alguns momentos, eles não souberam como lidar com os espíritos, né? Eles tiveram que recorrer a Jesus.
Só mais tarde, renovados à luz do Evangelho, é que eles tiveram recurso para fazê-lo. Essas atividades esterilizantes que ele citou aqui são a mágoa, a preguiça, o ressentimento, o rancor, que são barreiras que impedem que a luz que vem do Cristo nos ampare. E quanto que a gente tem de tudo isso, não é? Então, agora, aqueles que se afinizam, se harmonizam com o Evangelho, tornam-se instrumentos condutores, né, dessas atividades iluminativas. Então, é tudo o Evangelho. Nós temos que segui-lo à risca. Mais um pedacinho de Emmanuel. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhe atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes tortura e humilhações. Então, gente, foi no advento do Espiritismo, na época de Kardec, né? Os médiuns, eles eram acusados de terem pacto com o demônio, né? Que todas aquelas intervenções eram frutos de Satanás. Que todos que se envolviam com aquelas atividades estavam envolvidos com Satanás. E Jesus argumentava: como assim? Se são frutos, se desses trabalhos saem frutos de amor, de misericórdia, de bondade, né? Como que pode ser fruto de Satanás, né? Gente, existem espíritos sombrios, com certeza, muitos, né? Que desejam o mal. Mas, e as orientações, as mensagens maravilhosas que são recebidas numa mesa mediúnica, que tem o caráter no bem, no amor, na caridade, né? Como podem ser do mal, né? E para terminar, ele fala assim: no entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo, atendendo aos enfermos e obsidiados, entregue às destrutivas forças da sombra. Recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Emmanuel enfatiza aqui a postura do trabalhador, do médium que trabalha na mesa mediúnica, principalmente, né? Elevação moral. Como alguém pode dar lições de moral ou ajudar um irmão em condições difíceis se estiver em sintonia igual ou inferior a ele? Então, no trato com o invisível, exige busca por virtudes, por elevações morais, não é? A segunda postura do trabalhador é a racionalidade e a serenidade. A resposta de Jesus em parábolas nos convida à racionalidade, que agora nós estamos estudando, nós vamos ver, né? Cada uma nos traz a raciocinar muito sobre os ensinamentos de Jesus.
O discípulo, os médiuns, o trabalhador, nós devemos agir com o escudo da humildade, permitindo que reverberações do amor iluminem as nossas palavras e nossas ações. Não é? Então, para terminar, reflitamos. Se Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para exigirmos caminhos mais fáceis? Se Jesus partilhou dessas experiências de redenção, de calúnia, quem somos nós para nos revoltarmos com nossa situação? Vamos trabalhar para sermos melhor, né? Então, no trato com o invisível, é necessário paciência, indulgência, para trabalharmos de maneira mais fiel ao Evangelho de Jesus, que pede-nos para amarmos a todos, no socorro espiritual e aquele que convive conosco na jornada reencarnatória. Nós não devemos temer as sombras, mas sim nos preocuparmos em sermos canais autênticos da luz, sabendo que a árvore se conhece pelos frutos. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um domingo maravilhoso, de muita paz, de muita harmonia. Obrigada, gente.